Quer tirar ou renovar a sua CNH na melhor frota de Ferraz de Vasconcelos? A Automoto Escola BR possui carros novos, padronizados com direção elétrica. Categoria A moto, categoria B carro, categoria D ônibus, categoria E carreta. E também a CNH para portadores de necessidades especiais. Na Automoto Escola BR você se habilita com agilidade e seriedade. Visite a nossa Unidade 1, na Avenida Governador Jânio Quadros, 561, Parque Dourado. Ou na Unidade 2, na Rua Tiradentes, 38, Centro de Ferraz. Automoto Escola BR. Pizza com qualidade tem nome e endereço. Pizzaria Uala, Rua Miguel Ascoli, do CNC Jardim Leila, em Ferraz de Vasconcelos. Falando a verdade, com Marquinhos Kinder. Olá, muito boa noite para você que está ligado aí na programação da TV Ativo, para você que está entrando agora nas redes sociais, muito obrigado. Para você que não conhece a TV Ativo ainda, convido você para participar tanto no YouTube quanto no Facebook. TV Ativo que está com uma programação espetacular, todo dia tem uma coisa boa para você e eu já vou te garantir, vem muita coisa nova por aí. Quero que você que já está online aí, comece a compartilhar o nosso programa, porque hoje o programa está bem bacana, vamos tratar de alguns assuntos aqui, e hoje eu recebo o secretário de Mobilidade Urbana, vereador eleito nesse ano de 2020, né, assumiu em 2020, Álvaro Costa Vieira. Ele nasceu quando? Aqui é menino ainda, nasceu em 1994, já está no seu primeiro ano aí, seu primeiro mandato de vereador. Hoje, o atual secretário de Transporte e Mobilidade Urbana da cidade de Ferraz de Vasconcelos atendeu nosso convite. Quero te agradecer pela presença. Obrigado, viu, Cacá, por ter aceitado o nosso convite e vir bater um bate-papo aqui. Eu que agradeço, Marquinhos Kinder, é um prazer estar aqui no programa Falando a Verdade, aqui na TV Ativa, é sempre uma honra toda vez que eu recebo o convite e com certeza a gente vai fazer um bate-papo produtivo, esclarecedor para as pessoas que estão nos acompanhando aí de casa. Cara, vamos direto ao assunto? Vamos fazer, começou o ano, né, fazer uma retrospectiva desses 8 meses à frente da pasta, esses 8 meses de prefeitura, esses 8 meses de Priscila Gambale. O que você enxergou já de diferente dos demais mandatos? Eu acredito que uma das principais características que sejam evidentes e claras é o quanto a nossa prefeita está presente nas ruas da cidade, presente nos bairros, e o quanto isso motiva todo o secretariado a vir também nessa mesma intensidade. Eu acredito que a principal característica desses 8 meses do mandato, da gestão Priscila Gambale, sem dúvida, é a intensidade de todo o time de secretariado. Isso também despertou uma atuação mais intensa por parte da Câmara Municipal, e a gente pode olhar em 8 meses aí, ver o quanto a cidade está mais limpa, ela está mais cuidada, ela está mais iluminada. Isso é apenas um início, né? um cartão de visita de muita coisa que está por vir ainda dentro da cidade nos próximos meses e nos próximos anos. Nós, como ferrazenses, o que a gente pode esperar desse mandato, Cacá? Uma gestão comprometida em transformar a vida das pessoas, né? Por exemplo, hoje a gente está prestes a ter o poupa-tempo aqui. Nós estamos aqui na Vila Margarida hoje, né? Sim. Então, assim, em 2, 3 meses, no máximo, aí a gente vai ter um poupa-tempo. Uma das principais promessas de campanha da prefeita Priscila Gambale. Luzes de LED em todos os bairros, o piscinão, as areninhas, tudo isso ainda até o final de dezembro. Então, assim, o que pode esperar? A vida das pessoas. Partindo agora de setembro, janeiro, fevereiro, a gente vai começar a sentir de fato que a vida do ferrazense vai mudar. Eu acredito que
já começou essa mudança, mas ela vai se tornar ainda mais completa nos próximos meses. Eu vi que consertaram aquele portal me dava uma raiva tremenda, porque você é um cara que ama a cidade, e toda vez que você entrava ali por Guaianazes, você vê aquele portal da cidade estourado, terrível, horrível. Eu acho que quando você não cuida da sua cidade, você não cuida da sua própria casa, né? E nós tínhamos um cartão postal muito feio na cidade. E a gente vê a cidade hoje, nesses 8 meses, em plena transformação. Você acha que a prefeita vai conseguir manter esse ritmo os 4 anos? Sim, não tenho dúvida que vai conseguir manter esse ritmo. Assim, tem algumas pessoas que até questionam, nossa, mas existem tantas prioridades, né, na saúde, na segurança e etc. Eu vi alguns comentários nesse sentido, mas resgatar a esperança, a credibilidade do ferrazense, das pessoas que investem na cidade também é importante. Então, você citou como exemplo agora o portal, e é você que está nos assistindo. Quando a gente mexe na entrada das cidades, quando a gente coloca lá, seja bem-vindo a Ferraz de Vasconcelos, orgulho de ser ferrazense, isso pouco a pouco vai mostrando um outro perfil de gestão, uma outra forma de governar. Isso as pessoas sentem e quando as pessoas começam a participar da vida política e pública da cidade, as pessoas começam a sentir a transformação. Não tenho dúvida que esse ritmo intenso vai continuar, talvez aumente, multiplique, triplique, porque é uma gestão que nós até apelidamos internamente uma gestão turbo. A Priscila fala que nós somos um time de alto rendimento, então assim, a todo momento ser melhor do que ontem. Se hoje a gente foi produtivo, amanhã a gente tem que ser mais. E todo o time do secretariado tem essa mesma posição, essa mesma postura, né? Não sei se algum secretário talvez esteja assistindo a gente, mas sabe do que eu estou falando, né? Nós se reunimos quinzenalmente, então tudo isso vai fazendo com que as transformações e as mudanças passem a ocorrer na cidade. A aproximação do povo é importante, porque você vê gestor muito distante. Tem gestor aí que ganha, some, desaparece, começa a administrar dentro da secretaria, dentro da prefeitura, e a gente vê em alguns momentos a aproximação da gestão com a população, né? É uma faca de 2 gumes, na verdade, né? Quando você aproxima a população da pessoa que manda na cidade. Coisas boas vêm e também coisas ruins vêm. É normal, não tem jeito, né? Essa aproximação tem trazido bons frutos, até mesmo como experiência para você que está em primeiro mandato? Marcos, eu falo, agora eu vou até mudar um pouquinho a câmera aqui, que eu gosto até disso, mas assim, eu falo que assim, uma das principais características de um bom gestor é a sensibilidade social. O que é um gestor que tem a sensibilidade social? Que tem empatia com o povo, na qual ele possui a condição e tem a carta branca durante os 4 anos que foi dado num processo democrático que foi o voto, de transformar a vida das pessoas, do bairro, da cidade, etc. Então, quando existe essa aproximação, a prefeita Priscila Gambale, quando ela vai para a rua, faz live com o morador, está todo dia. Hoje, 8 horas da manhã, a gente estava aqui na divisa da ETEC, ali, reunido com o subprefeito de Guaianazes, para a gente tentar resolver o problema do córrego que existe ali. E aí as pessoas passam e falam e conversam. Quando ela tem essa dimensão dos problemas que as pessoas enfrentam, ela sente, ela é sensível, ela tem empatia, ela se imagina nessa posição, ela se incomoda. Então, por isso que é importante esse contato, essa aproximação, porque gera um incômodo constante. Quando um prefeito se tranca no gabinete e fica sabendo só das notícias via internet, via disse-me-disse, ou tendo com uma percepção generalista, genérica à distância, ela acaba não tendo essa sensibilidade. Ela acaba perdendo esse contato e, de alguma forma, esse desconforto com o problema do outro não existe. Quando deixa de existir, a gestão não funciona. Então tem que ter de forma constante essa aproximação, estar perto do eleitor, perto do ferrazense, para que esse incômodo não saia dos nossos corações e da nossa mente, para que a gente venha aplicar as mudanças que são necessárias e importantes. Porque a gente, na verdade, a gente trabalha para o povo. É o povo, né, que dita normalmente as regras que nós precisamos, como gestores, seguir. E quais são as prioridades. Às vezes a gente entra, tem uma prioridade na cabeça, eu acho que eu vou começar por aqui. Sim. E quando você começa a ouvir o povo, e de repente é alguma coisa mais simples, como um atendimento num posto de saúde, como uma marcação de consulta, que você está aí, pelo menos em outras gestões, demorava-se meses demais para você poder marcar. Então, às vezes o povo quer, são coisas simples. Eu sempre falei, eu estou em Ferraz há 25 anos, eu sempre falei que Ferraz sempre foi uma cidade boa para investir. O que eu não via era gestores comprometidos para investimentos da cidade, né? Para a cidade se tornar uma cidade mais padrão, com mais opções,
com mais lojas, com mais áreas de divertimento, que a gente é muito escasso nessa questão. Sim. Eu estou vendo agora, e eu fiquei impressionado com o trabalho do Cláudio Schisato, ali no Parque do Recanto, que eu entrei, não reconheci. É outro recanto. É outro recanto. Esse é o compromisso dessa gestão para com o povo, Cacá? Sim. A gente vai alinhando nesse mesmo conceito de levar para o povo aquilo que ele precisa, aquilo que ele necessita, aquilo, às vezes, pagar uma conta é bacana, mas às vezes levar o filho para passear também é importante. Pagar um sorvete para o filho, falar, tem um lugar para a gente poder falar que a gente mora num lugar decente, também é importante. São coisas que a gente não via. Eu falo assim, quando a gente aplica alguma mudança na cidade, vou trazer como exemplo o Recanto. Quando a gente tem ali o Cláudio Schisato fazendo um excelente trabalho no Parque Nosso Recanto, não significa que o Recanto necessariamente é uma prioridade da gestão, claro, e a gente está esquecendo o posto de saúde. Claro, lógico. Então, assim, em alguns dados momentos, eu estou trazendo isso à tona só porque eu acho que eu posso aproveitar esse gancho para falar de uma angústia pessoal. Isso é importante. Né? Porque, assim, a cultura é importante, claro. O transporte é importante, o hospital é importante, a educação é importante, tudo é importante. E aí existe orçamento, receita, verba específica, um secretário que tem a função para trabalhar para aquele departamento. Claro. Então, assim, olha, se enaltecer o trabalho do Cláudio Schisato é formidável. Você vai lá de fato, é outro recanto. O trabalho que o Nicolas está fazendo, 6 horas da manhã, você entra no history dele. Ele está aqui lá, online, tá online, que bom. O Marcos Martinelli então, tá me devendo, viu, Nicolas? 6 horas da manhã. Marcos Martinelli. Muita gente assistindo, os nossos parceiros. Um abraço, Nicolas, etc. 6 horas da manhã, o cara tá na rua trabalhando. Você pode entrar todo dia no Instagram, eu falo até. Eu acordo de vez em quando 6h30, 6h40, já me sinto até mal, porque tá trabalhando muito. Aí você vê o mineiro. Né? Eu vou falar aqui dos secretários, vereadores, etc., mas é difícil, porque aí talvez eu vou ser injusto com os demais. Claro. São 17 secretarias. Mas eu falo sem medo de errar. Eu estou perto de todos eles, converso com todos eles. Todos estão nessa mesma intensidade. E não há como ter um resultado diferente. Não tem como ser um governo ruim quando tem tanta intensidade, compromisso, amor, trabalho. Então, não tenho dúvida. Os resultados virão e em 2 anos, 1 ano e meio no máximo, nós teremos uma cidade que vai ter muito mais a confiança do empreendedor, a esperança do ferrazense, o orgulho de ser ferrazense. Vamos resgatar toda a festa da uva. Tudo isso é um sonho que a gente tem e a gente vai fazer junto. A gente vê aquela canalização do córrego ali, importante para a cidade, porque aqui garoou, alaga, né? Então o ferrazense não consegue se locomover. A questão também é essa, mas a questão de eu trazer uma loja de investimento para a cidade, a cidade acaba desacreditada. Então esse piscinão onde está sendo construído é uma obra importante que vai nos ajudar muito nessa questão de alagamento. Quando via as chuvas torrenciais aí, estamos num mês muito quente, né? Mas daqui a pouco o tempo é meio louco, começa a chover, a cidade começou a se preparar para essa questão também? Foi um dos, assim, quando nós entramos ali em janeiro, foi um dos primeiros problemas que nós já sentimos, né? Então nós sabíamos, enquanto moradores da cidade, nós víamos todo aquele problema sempre em janeiro, fevereiro, época de chuva, enchente, pessoas perdendo móveis. Uma pessoa morreu, se salvo engano, no ano de 2019, uma pessoa faleceu, foi vítima e foi arrastada pela enchente. Ou seja, nós perdemos uma vida vítima da enchente. Então, assim, para você ver, ferrazense, o quão é grave. Então, quando nós entramos em janeiro, nós já identificamos a necessidade emergencial para a época de chuva do ano seguinte, a gente não ter essa mesma realidade. E aqui tem que enaltecer o trabalho do deputado Rodrigo Gambale, que é outro que eu acredito que seja a nossa inspiração enquanto trabalho, enquanto intensidade. Volto e repito, uso essa palavra novamente, porque ele foi uma pessoa que foi persistente na pediatria, e todas as obras que estão acontecendo na cidade, aí, o Piscinão, o Poupa Tempo e muitas outras de pavimentação, etc., tem o dedo do deputado, porque é recurso do governo do estado, porque a nossa cidade tem um problema histórico não, mas um problema latente de orçamento, de receita, né? de sobrar grana para a gente investir de fato. E aí eu falo assim, se você der uma volta na cidade e vai lá do lado do Piscinão, você vai ver a plaquinha do governo do estado. Você vai lá no Poupa Tempo, tem o governo do estado. Você vai no Wesley de Abreu, começou agora as mudanças lá, a obra de pavimentação e etc., plaquinha do governo do estado. Então, eu não tenho dúvida de que o ferrazense vai sentir na pele todas essas melhoras e o ano que vem, na época de chuva, talvez a gente tenha ainda alguns problemas, que é um problema complexo, né? É complexo, mas muito menor
do que era em janeiro de 2020. Quando a gente vê uma prefeita e um deputado estadual, que nunca aconteceu nessa cidade, tem a responsabilidade de dar certo? Tem que dar certo? Tem que dar certo. Tem que dar certo porque, assim, nós quebramos um tabu, né, em 2018. E eu acredito, e eu participei das duas campanhas, né, Marcos? Eu via que o ferrazense, ele votou na Priscila, votou no Rodrigo com esperança, né, com sede, não, agora vai. Agora vai. Um povo que sofreu tanto com outras gestões, etc. E eu falo que você ter a confiança das pessoas, ter essa carta branca, a pessoa foi lá, digitou o seu número. Cara, isso é muito fantástico para mim. É uma honra gigantesca, uma responsabilidade gigantesca. E eu vejo que tanto a Priscila quanto o Rodrigo compreende isso e devolve isso para a cidade. A gente fala em complexidade, mas você pegou uma pasta complexa para caramba. Como é que foi chegar ali na secretaria e lidar com toda aquela complexidade? Então, uma das pastas mais difíceis hoje da cidade, com certeza, é a de mobilidade urbana, né? Como é que foi chegar ali? Como é que está sendo essa experiência? Eu particularmente, Marcos, eu acredito que os grandes desafios que faz a gente se desenvolver enquanto ser humano, claro, enquanto político, enquanto gestor, enquanto líder, enquanto parlamentar. Então, assim, está sendo um grande desafio. Eu acredito que esses últimos 8 meses foi o período que eu mais me desenvolvi na minha vida. Eu falei hoje para a Priscila, inclusive, eu falei assim, ó, a possibilidade, a confiança que ela me proporcionou fez com que eu, em 8 meses, me desenvolvesse de forma incrível, que me surpreendeu, de fato. Por quê? É uma pasta complexa, significativa, né? Então, ó, por exemplo, nós agora licitamos o transporte público após 45 anos. Ter a condição de aplicar a gestão pública na essência, com receita, despesa, contrato ativo, fazer a gestão ali de mais de 25, 26 agentes de trânsito, mais sinalização, mais balcão. Então, eu estou com 27 anos, ter essa condição, primeiro, porque eu agradeço muito a prefeita Priscila Gambale, que se daqui a pouco tiver ela aparecer por aí também, que de vez em quando ela assiste, eu agradeço muito a confiança e tem sido um grande desafio, e eu tenho certeza que que o nosso time, não vou falar eu, mas o nosso time na secretaria, porque eu falo que ali cada concursado ou comissionado tem um papel importante nas mudanças que nós estamos trazendo, e eu quero elencar cada uma delas aqui, por exemplo, a Vaga Verde, as campanhas educativas. Marcos, eu particularmente, o trânsito, a mobilidade urbana tem a condição de salvar sua filha. Mãe, você tem filha? Não, tenho filho. Filho. Quantos anos ele tem? Agora 24. 24 anos, quase a minha idade. Quase a sua idade. O trânsito ele pode impedir a morte de alguém. Claro. Correto? Uma política pública responsável, cuidadosa, zelosa. Então, por exemplo, nós inauguramos um departamento, para mim, que eu considero tão importante quanto a licitação do transporte público. Estava falando agora com o Glauber, que é a pessoa que eu trouxe, que é responsável pelo departamento. Ó, a você, ferrazense. Hoje, existe um departamento que se chama Estatística na Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana. O que esse departamento faz? Quando acontece um acidente na cidade, lá os cruzamentos da 15 de novembro, que é um problema que a gente identificou. A interface que nós fazemos com o SAMU e o bombeiro, levantamos todos os acidentes. O primeiro mês que nós conseguimos fazer foi o mês de abril. Então hoje nós temos o local do acidente, o horário do acidente, a característica do acidente, o veículo do acidente. E um resultado de abril, maio, junho e julho. 4 meses nós já temos. Esse departamento alimenta um outro departamento, que é o departamento de diagnóstico e técnico. Então, esse departamento visita todas essas localizações e fala, não, aqui a gente precisa mudar essa faixa de pedestre que está aqui para cá. Não, aqui a gente precisa de um semáforo. Aqui a gente precisa de uma lombada. Tudo isso a gente está conseguindo aplicar agora. Para mim, é o pontapé de gestão. Que é dado, estatística. Claro. Informação. E a partir de agosto, setembro, vocês começarão a ver, você ferrazense, mudanças nesse sentido. E isso para mim é tão importante quanto a licitação do transporte. Para terminar o questionamento, tem sido um grande desafio, estamos dando conta do recado, com a autonomia que a prefeita tem nos dado, e muita coisa ainda está por vir. Isso é bacana demais. Deixa eu já agradecer aqui todo mundo que está aqui. Silvana Santos, obrigado Silvana, o Maurício Maltec, Bruno Bujica, boa noite Marquinhos Kinder, parabéns pelo programa, um grande abraço, Cacá. Um abraço, Bruno. Marcos Martinelli, o Nicolas, meu secretário, está aqui também, Roberto Martinelli, o Alemão,
irmão churrasqueiro. Eita, corintiano Pangaré também tá aqui, ó. Corintiano tá me devendo. Corintiano, Luiz Marcondes e o Wilson Roberta, galera que está acompanhando aí você pelo Facebook. Lembrando você também, nós estamos aí pelo YouTube. Não consegue entrar pelo Facebook? Pode entrar aí pelo YouTube, digitar lá TV Ativo. Você vai cair ao vivo aqui com o nosso programa ao vivo. Vai ter toda a nossa programação lá que você quiser acompanhar. Tá top. Secretário, eu vou falar, porque senão foge da característica do programa. Eu falando a verdade. Falando a verdade. Então, quando a gente chamou o secretário, eu falei assim, olha, a gente vai lá porque existem vários questionamentos que estão sendo feitos na cidade, e são questionamentos, e eu não sou de Facebook. Eu olho tudo, analiso tudo e pergunto para quem entende direito. Eu vi diversos questionamentos. Como a sua pasta é uma pasta complexa, e detendo essa questão do transporte público da cidade, essa questão de licitação já vinha se falando há anos nessa questão de licitação, até que nesse mandato essa licitação saiu, né? Tivemos lá 2 participações. Eu vou falar aquilo que eu acho que é importante, que a população de Ferraz precisa saber. Pessoal, eu vou acabar com o disse-me-disse. Eu acho que a gente tem que acabar com isso. Existem muitas especulações, várias especulações. Nada melhor do que perguntar para quem está na pasta. Isso aí. Para quem detém na pasta. Se é verdade ou se é mentira, a responsabilidade é de quem fala. Você concorda comigo? Concordo. Totalmente. Então, assim, você pegou, eu vou falar que um abacaxi, uma manga com caroço gigantesco, cara. Primeiro, como é que foi isso? Como é que foi pegar essa questão e ter a responsabilidade, junto com a prefeita, de fazer a licitação da cidade? É um pouquinho do que eu até já comentei, assim, é um grande desafio. Então, nós, por exemplo, nós tínhamos aí um contrato vigente, eu até falei para esses dias num outro veículo de comunicação, e a você fazer isso é importante saber. Talvez o contrato, talvez eu ainda vou confirmar essa informação, mas muito provavelmente o contrato da empresa de transporte coletivo de Ferraz de Vasconcelos, e aí você que usa o transporte, talvez seja o contrato mais antigo vigente da região do Alto Tietê. O que isso significa? Um contrato de 1976, de 4, 5 folhas, correto? Que estava vigente. Então, por exemplo, precisamos remanejar uma linha da Vila Margarida. Está no contrato? Não está no contrato, correto? Eu não tenho condição de aplicar. Então, o que isso significava? Que nesses 8 meses... nós não conseguimos produzir e aplicar grandes transformações porque nós tínhamos um contrato de 1976. Compreende? Agora, qual que é a grande vantagem, o grande benefício que você, ferrazense, vai sentir na pele? Um contrato novo. E este foi o desafio na qual eu enfrentei nesse início de período agora, janeiro. Desde janeiro e fevereiro, trabalhando arduamente nisso, junto com a prefeita Priscila Gambale, para a gente elencar as prioridades, o que a gente queria para esse edital, o que a gente queria para esse transporte coletivo. E agora, daqui a pouco, é questão de tempo. Nós vamos ter ônibus 0 km na cidade de Ferraz de Vasconcelos e muitos outros benefícios que com certeza a gente vai comentar daqui a pouco. Eu sei que vocês estão me olhando aí, estão falando assim, pergunta para ele. Pergunta para ele, né? Tá, a rede, o Facebook de Ferraz, pergunta para ele, né? Pode pergunta para ele. Eu vou fazer a pergunta que vocês ficam falando pelo Facebook aí e dificilmente perguntam. Vamos perguntar para o secretário. Secretário, curto e grosso, ATT é a radial? Essa é uma pergunta que muita gente está fazendo agora nas redes sociais. E a resposta que eu tenho para trazer para você, ferrazense, é: eu não tenho e não posso saber disso. O gestor público responsável, ético, honesto, leal, ele tem que fazer assim, ó. Tem um contrato, edital, passou aqui, ganhou envelope X? Ok. Eu não posso, enquanto gestor, departamento de licitação, Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos, ter a curiosidade de saber quem é sócio da empresa X ou Y. Isso não faz o menor sentido. Isso é totalmente imoral para a gestão pública. Prevarica. Você compreende? Prevarica. Assim, eu não posso promover a entrada de uma empresa numa licitação e nem reprimir a entrada de uma empresa. Excluir a entrada de uma empresa dentro de uma licitação. Isso não é o nosso papel. O nosso papel enquanto gestor é fazer a licitação e fazer o contrato e colocar no ar. Fazer a administração, conferência de documentação e fazer o contrato.
Quem participa da licitação, quem deixa de participar, não é da nossa incumbência, não faz sentido para nós. Então, você sabe que a TT é a radial? Eu não tenho como saber e nem quero saber. O que eu quero saber é que a empresa que ganhou o certame, que é a TT, que presta serviço em Mogi das Cruzes, preenche os requisitos que nós colocamos. Ponto final. Eu acho que é importante, a grande maioria não sabe como é que funciona uma licitação. Eu vejo poucos programas explicando como é que funciona uma licitação. Eu acho de fundamental, nesse momento, secretário, explicar para a grande população que entra e são noticiadas, porque é radial, não é? E o povo, a grande maioria que trabalha fora, que vem ver a rede social só no final do dia e começa a pegar aquele monte de comentário, e você sabe como é que é. Tem muita gente que pega o bonde andando e quer sentar na janelinha. Eu acho legal, só explique em poucas palavras como é que funciona hoje uma licitação, como é que é feito. Correto. Eu vou responder essa questão e ainda vou complementar inicialmente com uma outra angústia que eu tenho também, vou aproveitar essa pergunta. Eu desafio qualquer uma dessas pessoas que estão fazendo esses comentários, qualquer uma delas, tem gente que talvez esteja assistindo a gente, e esse desafio é para você. Eu duvido, mas duvido, que tenha entrado no site da prefeitura e visto lá todos os anexos, o edital, o contrato. Eu duvido. Eu respeito todas as opiniões, o cara de esquerda, direita, centro e etc. Mas eu aplico muito e respeito mais ainda as pessoas que manifestam a tua posição, mas se embasam para ela. Hoje a gente tem a internet, se nós não tivéssemos a internet, eu até seria generoso com essas pessoas, ao ponto de falar, poxa, é complicado, a gente queria um distanciamento da informação. Mas não, entra no site da prefeitura e vai lá ver. Vai lá ver. O edital, a licitação, o contrato e etc. Então, como que funciona a licitação? É uma concorrência pública. Então nós temos um prazo. Como que funciona? Nós temos que colocar no site da prefeitura todos os anexos, todas as obrigações, todas as documentações que nós exigimos, a experiência da empresa, quantos ônibus, a característica desses ônibus, o prazo que esse ônibus vai ficar dentro da nossa cidade, as linhas que nós queremos. Nós colocamos tudo e abrimos o processo licitatório, colocamos no site da prefeitura. Então ia ganhar lá a empresa que oferecesse a menor tarifa, correto? Técnica, menor tarifa técnica, e vou explicar um pouquinho sobre isso, e a maior outorga, que é um valor de investimento que a empresa que tem o interesse, vamos supor assim, quando a empresa tem interesse em cuidar do pedágio da imigrantes, correto? Então ela deposita, tem valores que é outorga, então deposita porque eu vou arrecadar aqui nesse espaço. Claro. Então ela deposita um valor nos cofres da prefeitura e esse valor tem que ser gasto no transporte. A empresa ATT venceu a licitação. Ela disputou com uma empresa chamada QPBMX, salvo engano. Essas são 4 letrinhas, talvez eu errei alguma das letras aqui. 2 empresas participaram, a menor tarifa e a maior outorga gera uma pontuação, a maior pontuação foi da empresa TT. TT, como que eu vou saber disso? Se eu soubesse, seria imoral, desleal, antiético da minha parte, tanto eu, da prefeita Priscila Gambale, ou de qualquer outro gestor. Claro. Né? Então esse é o nosso papel. Poxa, vai continuar a mesma coisa? Não, porque nós temos um contrato. E qual que era a grande dificuldade? A grande dificuldade do serviço de transporte público coletivo é que nós tínhamos um contrato de 1976. 1976. Isso impossibilitava a gente ter um transporte de maior qualidade. Agora será diferente. Não preencheu? Os ônibus não vieram com Wi-Fi? Simplesmente, você vai ter que pagar uma multa. O ônibus não veio com GPS, que é tá lá no edital, tá lá na licitação. Vai tomar uma multa. A empresa que você critica hoje, que está aqui servindo em Ferraz, é a mesma que você elogia em Suzano. Ou não é? Em Mogi das Cruzes. Vai ver um ônibus de Mogi das Cruzes. O Caio Cunha fez uma baita propaganda lá. É a TT. Você sabe disso? É a TT. Por que vai ser o mesmo serviço? Porque tem um contrato novo. Quando tem contrato na gestão pública, o serviço funciona. Quando você tem um contrato defasado, não funciona. Eu fico olhando aqui, pessoal, vocês que são os grandes questionadores aí, os grandes debatedores aí nas redes sociais, e a gente acompanha aí, são diversos, falam. Quando vocês têm a oportunidade de perguntar, vocês não entram e não perguntam. Aí às vezes fala assim, Marquinhos, ele é meio
louco. A questão não é essa. Existe uma questão de imparcialidade e uma questão de eu tenho que perguntar para quem manda, eu tenho que perguntar para quem faz. Quando você tem a oportunidade de perguntar, você entra e não pergunta. Aí eu falo, caramba, fica naquela ladainha. Eu não consigo ficar na ladainha, Cacá. Eu não consigo. Eu estou olhando aqui, ó, eu estou vendo os grandes debatedores das redes sociais que estavam questionando essa questão aí. Estão assistindo, mas não fala. Estão assistindo, mas se movimenta. Se apresentam aqui, fazem perguntas, vocês não fazem. Você sabe por que você não faz? Fica difícil desse jeito. Como é que eu vou encontrar você na rua e você vai vir falar desse assunto para mim? Eu vou deixar você falando. Você sabe por quê? Porque quando você tem a oportunidade de falar, você não fala. Então, ou a gente vem e dá a oportunidade para os dois lados falarem e a gente poder chegar num denominador comum, ou se você não tem nada para falar, fica quieto. Sim. Se você não domina aquilo que você fala, fica quieto. Não fica entrando na internet, postando besteirinha, achando que o povo vai abraçar essa conversa. Porque hoje existe internet. Estamos 5G já, né? Sim, sim. 5G, ó, rapidinho o povo já descobre a verdade. E sabe o que é melhor? Mais do que isso, é igual o dia da eleição. O dia da eleição chega. E o dia do ônibus novo chega na nossa cidade com Wi-Fi, com GPS, com ar-condicionado, com tomada USB, quando os pontos serem reformados com o valor da outorga que eu acabei de falar, o que vão dizer? O dia chega. Então, assim, você acha que a gente é tão burro? Eu vou falar a palavra burro mesmo, da gente assumir um compromisso com você, ferrazense, que a gente vai ter esses ônibus 0 km, com todas essas qualidades, com todos esses benefícios, para daqui 4 meses, eu estou falando, daqui 4, 5, 6 meses no máximo, e não acontecer? Você acha que a gente é tão burro assim? Eu acredito que eu não seja. O dia chega. O dia chega. Então, assim, cautela. Espera que, enquanto... Até o deputado usa muito essa frase. Né? Enquanto eles falam, a gente segue trabalhando e Deus abençoando. Pessoal, na verdade, eu estou com o tempo corrido hoje, porque eu precisava trazer o Cacá aqui, porque eu não aguentava mais ouvir esse assunto. Esse assunto não... Aí eu conversando com o Marquinhos, o cara falou, vamos levar o secretário no programa e vamos falar desse assunto específico. Esse programa ele vai ficar disponível nas plataformas, o Cacá depois ele vai olhar comentário por comentário, para você ainda que não teve a coragem de entrar e publicar aqui, para não falar quem era, entra, pode entrar, o programa daqui a pouco está acabando, você entra e faz a pergunta para o Cacá, que eu tenho certeza que ele vai ter a oportunidade de responder você. Quando você tem a oportunidade de questionar, você não questiona. Então, querido, quando você não tem o que falar, fica quieto. Então, eu acho que é a posição que a gente tem que assumir. Cacá, eu sei que o seu tempo está corrido, eu precisava trazer você aqui para a gente falar desse assunto, porque a gente não aguentava mais de falar. Nossa. A gente está vendo esses 8 meses de mandato da prefeita, a gente está acompanhando os secretários na rua. Eu acho que quando o gestor está na rua, ele traz o compromisso de quem é secretário vir para a rua também, sim, tira todo mundo da cadeira, movimenta, porque... Tem morador que não sabe nem quem eram os secretários hoje. Você pergunta quem são. Quem é o secretário quem é o secretário de transporte? É o Cacá. Quem é o secretário de serviços urbanos? É o Nicolas. Então, quem é o secretário lá Então, os secretários começaram a criar essa visibilidade pelo trabalho que vem desempenhando na cidade. Então, assim, eu como morador, eu voto nessa cidade, eu espero que a cidade cresça muito mais, que a gente tenha prosperidade, que possa retornar à festa da uva, às festas tradicionais da cidade, que a Secretaria de Cultura possa retomar os seus projetos. Rose Cross. Tem uma grande secretária lá que já trabalhou aí em outro segmento, mostra que tem talento, está com um grupo espetacular. O Cacá, eu não vou tomar mais o seu tempo, eu vou só deixar você dar suas considerações finais aqui, e eu já vou remarcar com ele aqui. Aí sim, a gente vai vir com calma, vamos tomar um café, aí a gente vai falar da questão do Cacá como vereador, o Cacá como secretário, as expectativas para a política de 2022, essa formação, essa dança da cadeira, fica ou não fica, vai ou não vai, né? Como é que vai ser isso? Então a gente vai preparar um programa especial só para isso. E hoje eu trouxe o Cacá justamente para a gente quebrar isso. Então, você que não teve coragem de entrar, lamentável. Entra depois aí, comenta aí, porque agora a gente já ia falar de você. Mas você não entrou, vamos deixar para lá. Cacá. Marcos, quero agradecer. Eu considero esse espaço, né? Tá aqui. Esse espaço uma oportunidade, de fato. E eu agradeço, parabenizo o seu trabalho e etc. aqui no programa Falando a Verdade, a todos os envolvidos na TV Ativo, o Marcos Vec que está aqui com a gente, toda a família, o Ronaldo e etc. Então aqui é um espaço na qual a gente tem a condição de prestar conta, de falar a verdade, que é o nome do programa, trazer à tona alguns assuntos que são importantes
E eu agradeço muito, porque às vezes quando eu vejo esses comentários, essas pessoas falando, não dá para ficar respondendo um a um na internet, entende? Mas se quiser me mandar uma mensagem do WhatsApp, se quiser me visitar pessoalmente na secretaria, Carlos Gomes, 125, cara, no inbox, eu tô à disposição. Eu tô com a minha consciência tranquila, entende? E certo que as pessoas vão sentir as melhorias. E aí o povo reconhece. O povo reconhece. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a entrevista e desejo muito sucesso a você e desejar um grande abraço a cada uma das pessoas que participaram dessa conversa com a gente, né? Todo o time de secretariados, vereadores, eu vi que o Osni entrou aqui agora há pouco também, um abraço, vereador Osni Pasquarelli, e dizer que a gente está junto e que a gente segue trabalhando para o Ferraz. Uma boa noite a todos. Pois é, pessoal, esse foi o programa Falando a Verdade especial de hoje. A gente precisava falar um pouco mais desse assunto, dessa questão que está muito forte aí nas redes sociais agora, né, bem esclarecida aqui pelo secretário da pasta. Espero que você ainda, se tiver alguma dúvida, entre, faça seus comentários e a gente vai respondendo, na medida do possível, a gente vai respondendo aí nas redes sociais. Beleza? Já estou remarcando com ele já um próximo encontro, aquele café tranquilo, vamos falar de tudo e mais um pouco. Para você que entrou, para você que acompanha, muito obrigado. Obrigado, Marquinhos, obrigado a toda essa galera. Hoje eu recebi a diretora Aline. Obrigado, viu, Aline? Aline, esposa do Marquinhos. Obrigado, como é o nome Aline. da bebê? Liz. Linda, que manda em casa, né? Ela manda em casa. Obrigado por ter vindo. E o Kelvin, o meu gênio. Pessoal, para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Até segunda-feira que vem, a partir das 8 horas da noite, no programa Falando a Verdade. Aqui é sem massagem. Fui.